Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do CT5 Esporte, programa esportivo da Casa de Vovó Dedé. Eu me chamo Cláudio Coelho e hoje nós estamos aqui com o nutricionista Yuri Carvalho. Yuri, seja bem-vindo. Iremos conversar aqui sobre nutrição esportiva, que essa área aqui é uma área que hoje está sendo muito bem trabalhada, né, na sociedade como um todo, principalmente ali nos âmbitos universitários, no âmbito até do esporte amador, né? Então, descentralizou desse esporte profissional, digamos assim, né? Seja muito bem-vindo, Yuri. Cara, muito obrigado. Meu nome é Yuri Carvalho, sou formado em nutrição na UES, tenho pós-graduação em nutrição clínica esportiva pela IPGS, que é Ensino Superior em Saúde. Eu sou antropometrista ASEC nível 1 pela Sociedade Internacional de Cineantropometria, basicamente de avaliação corporal, que para a nossa área é Bacana. fundamental, assim, Sim, sim. saber avaliar. E recentemente foi aprovado também no mestrado na UES de Nutrição e Saúde. Então, Bacana, futuramente vou bacana. estar. Já tem aí uma bagagem muito É, grande para conversar com a gente, né? E aí, sobre a parte da nutrição esportiva, essa parte também de análise corporal ela é bem interessante e ela é necessária também para um nutricionista hoje, né? Existe uma parte somente de estudo desse campo? Cara, a cineantropometria, ela avalia tanto a composição corporal a nível molecular quanto a nível orgânico. Por exemplo, no nosso corpo a gente tem não só gordura e músculo, a gente tem tecido ósseo, a gente tem Exatamente. tecido mole, então a gente saber avaliar e diferenciar cada isso, tanto no atleta, é fundamental, porque a gente vai avaliar, fazer um planejamento dietético, a gente não avalia somente o contexto em si esportivo, mas também o contexto social, Sim, psicológico, de sim. composição corporal, bioquímico. Então, é mais uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar. Exatamente. Hoje a gente está tendo aí e isso é bem interessante também, né? Nós estamos tendo uma integração das áreas da saúde em prol do esporte, né? Da nutrição, da psicologia, da educação física, da fisiologia. Então, são vários profissionais de diversas áreas da saúde diferentes, integrando ali para o desenvolvimento esportivo, né? E aí, como eu falei para você, isso aí está ultrapassando o âmbito profissional, porque o esporte hoje ele está em um nível de competitividade muito elevado, né? Não somente no âmbito profissional, mas no amador, no universitário e enfim. É isso, Yuri, seja bem-vindo. Vamos começar aí a falar sobre esse assunto tão interessante para a gente. Inicialmente, eu queria te perguntar qual é a diferença, né? Você já explicou um pouco, já fez uma base introdutória, né? Sobre a diferença de fato da nutrição esportiva para a nutrição comum, né? Existe essa diferença de fato? E se sim, quais são essas principais diferenças? Pronto, o que é que o nosso CFN, que é o nosso Conselho Federal Nutricionista, ele prevê que é basicamente essa área? É um suporte dietoterápico e nutricional para atleta e desportista, ou seja, para atleta, aquela pessoa que vive de fato do esporte e que para ela o rendimento é basicamente a vida dela, e desportista para aquela pessoa que é praticante. Ela faz musculação, faz corrida, mas ela trabalha, ela estuda, então para ela a performance é mais um contexto secundário. E quando a gente vai pensar em nutrição esportiva, a gente não consegue dividir ela em caixa, que eu já tinha comentado antes. Eu, para atender em clínica, eu posso ser muito bom naquela área esportiva, mas eu não posso saber somente ela, porque quando o paciente chega no meu consultório, está do outro lado, ele não vai ser só um atleta. Ele pode ser um cara diabético, um cara hipertenso, que tem gastrite, Exatamente. refluxo, que tem insônia. Então, eu, como profissional de saúde, eu tenho que saber lidar dele da melhor forma possível e adequar isso no contexto esportivo dele. Exatamente. Então, assim, hoje você tem que fazer uma avaliação geral, né, de um atleta, digamos assim, e essa avaliação, geralmente, ela inclui, por exemplo, uma questão de exame de sangue, uma análise Isso. corporal de fato, o que é que, geralmente, nessa avaliação geral, o que é que o nutricionista faz? Ou pede, né, de Pronto. exame no geral? O que são 5 coisas que a gente avalia principalmente. É o gasto energético daquele atleta, se ele é um atleta fisicamente ativo, como é que é a rotina dele. Obviamente, por ser um atleta profissional, até já entrando nessa diferenciação de atleta amador por profissional, o atleta, obviamente, por ele ser amador, ele não vive do esporte. Então, ele tem um estresse metabólico, um estresse mental muito menor do que o atleta profissional. Sim, sim. Que ele está vivendo daquilo. Ele treina de manhã, ele treina à tarde, ele se alimenta adequadamente, ele dorme. Ele vive em prol daquilo. E quando a gente pensa nesse contexto, a gente vê o gasto calórico tanto em atividades circuncidantes àquele esporte, então se ele se mexe muito na rotina dele, se ele passa o dia mais sentado, deitado, como é que está a composição física daquele atleta também, se é um esporte que demanda uma gordura corporal maior, como por exemplo o sumô, como por Sim, exemplo o sim. futebol americano, se ele é um atleta que está mais magro, como espécie de agilidade, como um basquete, um futebol,
A gente também avalia bastante a preferência alimentar daquele atleta, porque não adianta a gente fazer um plano perfeito e se aquele cara não vai seguir. Então, eu tenho que Sim, saber a preferência dele para poder colocar no plano alimentar dele. Além exatamente. disso, perfil bioquímico, a gente avalia bastante função renal, função hepática, né, do fígado, do rim, como é que está o exame de sangue dele, hormonal, e principalmente também quando a gente vê o contexto sociocultural. Como é que ele está envolvido? Ele é um atleta que ele tem um suporte financeiro adequado, se ele está com é, um contexto mental favorável, se ele tem um transtorno alimentar. Basicamente isso a gente olha. Por isso que faz ali uma importância de outros componentes da saúde também, né? Isso. O lado da psicologia muito bem desenvolvido. E aí entra também o lado do técnico dele também, né? Como é que está sendo Uhum. feito esse trabalho com técnica, né? É muito difícil a gente ver um atleta hoje que ele não é amparado em todas as áreas. Então, além de ser um nutricionista, ele tem um educador físico, um Sim, sim. psicólogo, fisioterapeuta, que realmente para ter todo esse amparo necessário para a performance dele manter. Exatamente. Então, nesse sentido, dentro de todo esse contexto, existe realmente essa avaliação geral, e dentro dessa avaliação a gente já consegue analisar, obviamente, né, para que tipo de treino ele pratica, né, que tipo de treino ele pratica, e a alimentação mais adequada, isso sempre tendo em pauta os exames dele, né, as avaliações gerais do atleta. Yuri, hoje, você é atleta de basquete, né? Isso. E hoje, trazendo, por exemplo, a sardinha um pouco para o nosso lado, né? Para o atleta de basquete hoje, essa análise geral, como é que ela é feita, né? O que seria melhor hoje para um atleta de basquete, por exemplo? Pronto. Tanto a nível de estratégia nutricional e suplementação, você está falando, né? Sim, sim. Cara, o atleta de basquete, ele é muito peculiar, porque ele, ao mesmo tempo que ele pode ser um atleta de endurance, ou seja, ele pode fazer um esforço contínuo de ficar correndo da quadra para um lado e para o outro, quanto ele pode ser um atleta de esforço intervalado, ou seja, ele dá um sprint, dá um tiro e para, e volta para marcar. Ele dá Sim, outro sim. tiro e volta para marcar. Então, quando a gente vê o tipo de esforço que aquele atleta faz, é que a gente vai ver como é que é a estratégia. Por exemplo, quando a gente vê diretrizes de prática clínica, que inclusive a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva publicou esse ano, a gente vê que o basquete ele entra como atividade moderada. Então, o que a gente tem de recomendação? Basicamente, de carboidrato, a gente vai ofertar em torno de 5 a 7 gramas por quilo de peso daquele atleta ao longo do dia. Quantidade de proteína, geralmente de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso. E de gordura, por ser um atleta que ele se beneficia bastante de estar com aquela composição corporal mais baixa de gordura, a gente coloca até 1 grama de gordura por quilo de peso. Isso fora toda aquela suplementação que a gente pode fazer também. Tanto com betalanina, Sim, sim. creatina. Então, só no quesito alimentação aí já é muita coisa, né? Isso. Só no quesito de alimentação. E aí, obviamente, ainda entra a questão suplementativa também. E não é nem só o que ele come, mas até mesmo a hora que ele vai comer. Que a gente Sim. tem um conceito que é nutrient time, que é, por exemplo, quando vai entrar o pré, o pós-treino, que tem aquele mito que é a janela anabólica, que a gente Sim. tem que comer a proteína 1 hora depois do exercício, que Sim. também já Hoje caiu a por base terra. científica já Já. não. O nosso corpo, ele já saiu estudos de ano passado, de anos anteriores, que comprovam que o nosso corpo, ele tem essa tendência anabólica até 24 horas, Ah, depois da bacana. atividade física. Bacana. Então, Então eu não não, preciso necessariamente, não, depois de 1 hora de que acabou o treino, não, Tá tranquilo. isso. Ah, bacana, bacana. Yuri, então falando aqui um pouquinho, né, e aí entra no tópico mesmo, sobre realmente essa diferença também de alimentação para esse atleta, por exemplo, né, utilizando como exemplo o atleta do basquete, hoje um atleta de basquete profissional, ele vai ter uma base alimentar diferente de um atleta de basquete amador, né? Então, tomando um atleta de basquete como exemplo, como é que vai se diferenciar nesse sentido aí, né? Tanto pré, tanto durante quanto pós-treino aí desse atleta? Pronto. Eu posso dividir essa pergunta basicamente em duas vertentes. A primeira é o suporte que ele vai ter. Então, aquele atleta profissional, ele é patrocinado, ele tem aquele suporte financeiro, então a suplementação para ele é mais fácil. Sim, Então, eu consigo encaixar na dieta para ele muito mais facilmente do que um atleta amador. Além disso, todo esse contexto de ele ser um atleta profissional e ver daquilo, ele se adaptou metabolicamente àquele contexto. Então, o atleta de basquete, por exemplo, eles têm uma adaptação muito interessante, que é uma maior
biogênese mitocondrial, que é basicamente mais mitocôndrias no tecido muscular. Então, a gente tem uma produção maior de energia. Legal. A gente tem também um maior estoque de glicogênio muscular, que é aquela reserva energética que a gente tem. Sim, sim. Eles conseguem utilizar melhor as gorduras e tem mais estoque intramuscular do que atletas amadores. Basicamente, o que é que diferencia um profissional de um amador? É a performance dele. Sim. Então, quando ele consegue performar com o mesmo nível de performar mais, com o mesmo nível de esforço, aí a gente já vê essa diferença tanto metabolicamente quanto a nível nutricional. E o que é que a gente vai fazer? A gente, nesses atletas que têm uma melhor sensibilidade à insulina, utiliza melhor, a gente pode ofertar uma demanda maior de carboidratos para aquele paciente, porque ele vai digerir melhor, ele vai metabolizar melhor do que um paciente, do que um atleta até que ele é amador. Além disso, a suplementação proteica, por ele ter uma ruptura maior de microlesões muscular, a gente também oferta um pouco mais do que a recomendação em relação à proteína. Então, essas duas diferenças podem ser notadas, do amador para o profissional. Então são mais no nível de fato de consumo de carboidrato e proteína. Isso, e de suplementação também. Ela não Sim. vai mudar, mas ela consegue ser encaixada melhor no atleta profissional. Entendi. Tanto pela questão financeira, principalmente. Sim, sim, exatamente. Então, a gente sempre está vendo tu citar também outras áreas que a nutrição ela também tem que entender o contexto desse atleta, né? Isso. Então tem que entender o contexto financeiro, o contexto psicológico, até porque isso também vai fazer uma diferença muito grande. Eu não sabia, estou sabendo agora, né, que realmente isso tem uma diferença muito incisiva mesmo na avaliação geral daquele atleta, né? Isso. E atletas de outros esportes, como por exemplo, você citou anteriormente o sumô, né? Acredito que deva ser um consumo muito mais elevado, né? E aí chega a ser um consumo que ele não vai ser possível, digamos assim, porque chega a um número que possa ser que realmente depois daí só vai na suplementação, né? Quando a gente observa atletas que demandam uma maior demanda energética por esporte, a gente vê o sumô, o próprio powerlift está muito em alta Sim, também. sim. A gente vê atletas batendo 10, 12 mil calorias. Sim, E, obviamente, sim. não é de alimentação limpa. Até porque eles não vão conseguir comendo frango, feijão e Sim, arroz. exatamente. Então, eles utilizam muito de uma suplementação com hipercalórico, que é basicamente carboidrato de baixa de alta digestão. Então, ele consegue metabolizar mais fácil, não tem aquele desconforto intestinal. E também utilizam fast food, né? Que também tem uma Exatamente. Eu vejo caloria... muito atleta fazendo isso, né? Tipo, olha, bateu ali, aí é pizza, fast food, hambúrguer, batata frita, então, pra Porque para bater, né? ele o que importa é a caloria, não da onde ela tá vindo. Exatamente. Então, era isso até que eu ia te perguntar também. Para esses atletas de alto nível, principalmente para esse esporte que você acabou de citar agora, que está muito em alta também, eu vejo muita gente ali buscando 6.000 calorias. E isso para um ser humano comum, sem ser atleta, já é muita coisa, né? Para um ser humano comum hoje, se eu não me engano, 2.000 calorias diariamente é mais ou menos o nível? Depende bastante, porque, por exemplo, quando a gente avalia o gasto energético, a gente leva em consideração diversos fatores. Principalmente idade, sexo, Sim, sim. o peso e a composição corporal. Porque como é que a gente vai chegar naquele valor? Eu gasto 3.000 calorias, como é que eu sei? A gente tem duas formas principais. A primeira é um método que é calorimetria indireta, que é mais utilizado em estudos, em algumas clínicas também tem, que é uma Legal. máscarazinha que a gente vai trocando o gás com a máquina e ele estima o quanto a gente trocou de calor, Legal. que dá uma estimativa. E o segundo são equações. Então, eu tenho equações preditivas para pessoas obesas, para pessoas sedentárias, para atletas, que a gente usa geralmente o peso, idade, altura, e alguns delas pode usar até a composição de massa muscular e de massa gorda. Então, a gente consegue estimar por meio desses parâmetros quanto a pessoa gasta. Então, 6.000 calorias em torno disso é muita coisa. Tanto que a gente vê esses atletas de sumô, tanto que eles não demandam essa energia, tanto que eles acumulam. Por isso que eles retêm aquela gordura. Então, eles gastam menos aquilo, só que como eles precisam de uma reserva energética maior, eles acabam recorrendo a essa... Cara, legal. E como é que funciona, no caso, esse hipercalórico? Porque o hipercalórico ele também é considerado uma suplementação, né? Isso, esse hipercalórico, ele o que basicamente é carboidrato de rápida absorção. Então, a gente pode ter a palatinose, a gente pode ter o Enzimax, que também não deixa de ser carboidrato. Então, quando a gente pensa em suplementação de carboidrato, é basicamente para aquela pessoa que ela não consegue bater a meta calórica dela. O que
é muito complicado ultimamente, né? Porque a gente Sim, vê sim, esse contexto, tanto nacional quanto global, de ultraprocessado, exatamente. de comida altamente calórica. Então, essa suplementação de hipercalórico é mais para aquelas pessoas que precisam de uma demanda energética maior Maior. e que não conseguem bater com a alimentação em si. Exatamente. E a gente tem que ter até muito cuidado, porque esse cálculo ele tem que ser realmente feito dentro dessa análise, né? Eu não posso, Isso. por exemplo, tomar um hipercalórico somente porque eu quero ter uma ingestão de caloria maior durante o meu dia ali, diariamente, porque eu quero. E isso é um grande mito também, né? Porque, por exemplo, hoje eu vejo colegas meus, por exemplo, que são atletas do vôlei, por exemplo, né? Que eles treinam e, por exemplo, na cabeça deles querem crescer um pouco mais, até para ter um movimento melhor, né? Aquele gasto energético melhor, para realizar, por exemplo, tal movimento melhor, fortalecer, digamos assim, né? A musculatura por conta dos saltos, né? O atleta de basquete tem muito Sim. isso, né? Então ele quer, por exemplo, crescer em massa muscular, e aí a gordura vai ajudar também em parte isso, e aí ele quer tomar o hipercalórico, porque ele quer, sei lá, bater diariamente suas 4.000 calorias. Então não é Entendi. muito assim, não é exatamente assim que funciona, né? Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque, por exemplo, esse meu amigo, especificamente, ele é um atleta amador. Então Hum. tem que ter um pouco mais de cuidado ainda para bater essas metas diárias, né? Pronto, é porque são basicamente situações. A gente tem situações que a gente pode induzir melhor essa hipertrofia, que eu acredito que seja o que ele esteja buscando, que é basicamente com o incremento de calorias do que eu já gasto. Então, se eu estou comendo mais do que eu gasto, essa caloria, se a gente for de fonte proteica boa, de carboidratos bons, eu tenho tendências ao anabolismo, ao crescimento muscular. Porém, não é somente com esse Sim, sim. superávit calórico que eu tenho essas condições. Porque o que é o principal estímulo para o crescimento muscular é o treino. Sim, sim. Então, se eu estou com condições, por exemplo, até de manutenção calórica, que são basicamente eu como parecido com o que eu gasto e eu tenho um treino efetivo, eu consigo da mesma forma ou até melhor até essa hipertrofia. Consigo conciliar ele com um déficit calórico assim, mínimo para que eu consiga ganhar massa e perder até gordura. Exatamente. E é interessante também porque muita gente fala que se você está fazendo suplementação com hipercalórico, você não pode deixar de treinar aquela quantidade de período de treino, né? E, inclusive, alguns até aumentam o período de treino justamente por conta do suplemento hipercalórico, porque se você não fazer essa balança também, Uhum, vai haver ali um desbalanceamento ali do seu nível de gordura e isso. muscular no corpo, né? Então, é realmente tem que ser analisado, tem que ser passado realmente por profissionais da área, né? Cara, muito interessante essa área. Eu acho essa área da nutrição interessante porque, como a gente está falando, né, o nível esportivo hoje ele já expandiu muito. Ele não está somente nesse nível profissional. O nível universitário ele cresceu muito. Existe um contexto muito grande das pessoas que atuam nessa área, somente para o contexto universitário. E aí tem hoje também, eu vejo muito, né, times de vôlei, times de basquete hoje se preparando muito bem também nesse sentido, realizando parcerias com clínicas de principalmente nutrição, psicologia e com profissionais da área da educação física, para realmente melhorar o desempenho desses atletas nos treinos e, obviamente, nos torneios, porque, como eu te falei, o nível de competitividade da grande maioria dos esportes hoje, das principais modalidades que são mais praticadas hoje, né, que é o vôlei, que é o basquete, obviamente o principal é o futebol, mas existe um contexto muito grande para esses atletas hoje. Então, o quesito nutricional hoje ele é essencial, né? Cara, eu acho que ele está crescendo bastante nos últimos anos, mas ainda é discrepante quando a gente compara com Sim. os países. Por exemplo, a gente pega Estados Unidos. Se for até para o nosso contexto de basquete, a gente vê que, por exemplo, um atleta amador de basquete lá tem outro tipo de amparo do que aqui. Sim, A gente sim. já vê que ele tem um apoio tanto financeiro quanto de encaminhamento de carreira. Então é Legal, muito mais fácil a gente ter essa relação. E quando a legal. gente fala de atleta amador aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente vê muito a universidade presente, porque Sim, a gente tem nas faculdades que são ligas acadêmicas. Então, já atendi bastante, como estudante de nutrição, atletas amadores que vão para esses grupos de estudo, ligas acadêmicas de nutrição esportiva, tanto tem na UES, na Unifor, que são atendidos de forma gratuita sim, sim. por esses estudantes acompanhados com um profissional. Então, a Exatamente. gente vê Então, nessa uma... existe esse contexto realmente que é essencial, né? Ou seja, pelo menos hoje aqui, a gente tem essa relevância sendo tratada dentro da universidade, que é de lá onde está saindo a base dos estudos para ter um desempenho melhor, tanto da área da nutrição como de outras áreas também da área da saúde, né? Então, esses trabalhos estão sendo desenvolvidos dentro da universidade. Você é da UES, né? Então, como é que foi esse desenvolvimento também de estudo de base científica na UES?
Cara, falando da UES especificamente, a gente tem duas grandes vertentes para a nutrição clínica. A gente tem o programa de ação que é da nutrição em si, que é o PAIN, que atende tanto atletas quanto pessoas com doenças crônicas, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, que é mais o foco. Legal. E a Atende gente, gratuitamente? gratuitamente. Legal, legal. E a gente tem também o LANAF, que é a Liga Acadêmica de Nutrição e Exercício Físico, que aí atende mais atletas e clubes amadores. Então, a gente Legal, atende alguns clubes de legal. futsal, de vôlei, Caramba. amadores, Gratuitamente também. gratuitamente também. É basicamente com marcação de horário. É dividido por equipes, são 2 alunos e um profissional, em que os alunos Legal. conduzem a Cara, legal, dieta. legal. E o nutricionista ele apenas supervisiona. Então, tu já tem esse primeiro contato ali, em parte, com a nutrição Já na esportiva, né? faculdade. Porque você está analisando um atleta e você vai fazer todo um amparo ali pro esporte que ele pratica, Isso, né? e desde já, sempre priorizando a composição corporal, o Sim, gasto, desde a sim. faculdade. Então, são coisas que a gente não consegue Exatamente. deixar para Exatamente. lá, E para ver você só quando trabalhou lá formado. com alunos de futsal, que tu falou? Isso, também. E aí, como por exemplo, esse amparo para um atleta de futsal? Cara, em questão de estratégia nutricional, você está Isso, falando? isso. Análise, né? Ali vai fazer todo um contexto com ele, né? De analisar e fazer essa estratégia de alimentação mesmo para ele, né? Pronto, quando a gente fala até de composição, a gente tem essa diferença de modalidade para modalidade, mas até Exatamente. mesmo de posição no futsal. Porque, por É exemplo, mais a difícil gente. porque cada função ali vai ter Quando a uma. gente vê um atacante, por exemplo, um cara que é o pivô, que ele precisa Sim. ter uma O famoso força, camisa 9, né? uma força maior, a gente pode liberar um pouco mais de alimentação para ele, porque ele precisa daquela força, ele precisa ser um Exatamente. cara explosivo, que tem garra. Exatamente. Já Quando você fala de liberar, desculpa só te interromper, mas quando você fala tranquilo. de liberar uma alimentação melhor, você está falando de refeições livres de fato? Tipo, olha, pode ingerir um pouco mais de caloria de fato? Ou o que Pronto, seria isso eu essa? falo de superávit calórico. A questão da refeição livre é basicamente para a gente ter uma maior adesão ao plano, porque ninguém aqui é uma máquina. A Sim, gente não sim, vai fazer exatamente, aquele plano exatamente. alimentar, além de que eu posso ter muitas variedades, eu posso comer cuscuz, posso comer tapioca, posso comer pão, mas uma hora eu vou enjoar. Sim, sim. Então, a refeição livre é basicamente uma estratégia para que eu me mantenha no plano e que eu não caia naquela mesmice. Sim, sim. É aquela questão que a nutrição ela trouxe isso durante um tempo, né? Que eu vou, digamos que proibir você de se alimentar de tal forma, só que isso no final acaba gerando uma compulsão até, né? Isso é tanto que a gente tantos profissionais, eles utilizam outras formas de fazer aquela comida. Por exemplo, quando a gente pensa num hambúrguer, a gente pode fazer um hambúrguer caseiro e jantar todo dia, se a gente quiser. Sim, sim. A gente vai querer fazer uma pizza, pode colocar uma rapidez e Sim, queijo sim. mussarela. Então, a gente consegue driblar aquela fome de um alimento específico com outras opções mais saudáveis. Então, a gente tem que saber se adequar àquele paciente. O que é que ele Sim, sim, gosta e como a gente exatamente. vai se adaptando a ele. Exatamente. Perdão, eu te cortei no meio quando tá falando sobre por exemplo, o processo de desenvolvimento realmente do contexto do camisa 9, né, do futsal. Pronto, quando a gente vê aquele cara que ele pode ser um pouco mais pesado, aquele cara que tem que ser mais explosivo, a gente consegue trabalhar com ele com esse pouco mais intenso. Então, como eu falei, a gente tem diretrizes práticas de 5 a 7 gramas por quilo de peso, então a gente pode estar trabalhando com ele um pouco acima, de 7 a 8, porque não chega a ser desse extremo, né? Além disso, a questão da suplementação, a gente vê muito mais necessidade de utilizar os suplementos proteicos. Aí a gente vai ter uma infinidade. A gente não tem só o whey, a gente tem a proteína vegetal, a gente tem a albumina, a proteína do ovo, a gente tem a proteína da carne, que é o carnibol. Então a gente consegue Legal, ter uma legal. variedade. Cada proteína dessa vai trabalhar, tem um componente que vai trabalhar algo mais específico ou todas elas vão trabalhar o mesmo contexto ali? Pronto, o mecanismo de ação dela é basicamente o É o mesmo. mesmo. São proteínas que têm aminoácidos essenciais. Então Legal. eles vão induzir aquela síntese proteica. Só que qual a grande diferença? A gente tem, por exemplo, proteínas vegetais, que são para aquelas pessoas que aderem ao vegetarianismo ou para quem tem intolerância à lactose. Então, geralmente, Legal. quem tem intolerância à lactose não consegue tomar whey. Sim, sim. A gente tem o whey hidrolisado, concentrado. Cara, legal. Ou seja, tá realmente a base científica hoje está desenvolvendo muitas coisas para realmente ter uma maior aderência, né, de todos os campos, né? Porque É, realmente uma pessoa que tem intolerância, ela não ia conseguir tomar e whey, né? é um mundo, até porque se a gente falar só de suplementação proteica, a gente tem, por exemplo,
A albumina em si, que a gente vai ter outro contexto para utilizar do que o Sim, whey. sim. Por quê? Porque a albumina ela é uma proteína de mais lenta absorção. Então, quando eu estou no contexto de emagrecimento, é, o que é que eu vou querer? Eu vou querer que aquela pessoa não se alimente de forma exagerada. Então, eu retardando esse esvaziamento gástrico com proteínas, com gorduras boas, com fibras, eu consigo facilitar esse processo. Então, quando a gente pensa na Legal. albumina, por ela demorar a ser digerida, a gente consegue trabalhar melhor com esse tipo de paciente. E, como você mesmo falou, é mais específico para pacientes que estão ali naquele contexto de querer emagrecer realmente, de querer perder peso e tudo mais, né? Isso também. De forma saudável até, né? Porque hoje nós temos aí, cara, uma infinidade. E a internet, ela trouxe isso, né? Você falou no contexto de emagrecimento, e principalmente para um atleta, hoje isso tem que ser muito bem trabalhado, porque nós temos uma quantidade, né? Uma infinidade hoje de pessoas com acesso à internet que estão proliferando desinformações, e a área da nutrição é uma das áreas que mais sofre com isso, né? Principalmente no sentido de dieta e emagrecimento, né? Cara, é só o que eu recebo no meu Instagram, aquela pessoal de dieta carnívora, dieta da Caramba. selva. E, tipo assim, a gente vê que são influenciadores, mas que não são formados na área. Exatamente, Que exatamente. são pessoas que, eu fiz, deu certo e tô propagando pra Exatamente, frente. Aqueles ditos exatamente. coaches. Infelizmente, a área da nutrição ela sofre muito com isso, né? E eu já tentei, cara, sinceramente, eu já tentei levar a sério e entender algumas coisas que esse pessoal fala, principalmente o pessoal da dieta carnívora, né? E aí eu vou ver uma base de estudos e ele pega um estudo para se basear de 1940. Ou estudo em E rato. aí é exatamente o estudo em rato. Então não tem essa aplicabilidade social, né? Uhum. Então são coisas que a gente tem que combater, obviamente, com ciência, com não, olha, isso aqui está errado, não é bem assim. Esse estudo aqui de 1940 ele já está completamente ultrapassado. Não tem mais uma serventia realmente, né? O que eu prego bastante é basicamente uma nutrição baseada em evidência. E por que isso é Exatamente. tão difícil de fazer? Porque até mesmo para estudos bons, a gente tem que saber a diferença de um estudo bom ele ser relevante no contexto educacional e relevante no contexto clínico. Porque, por exemplo, se eu tenho um suplemento X e eu vi no estudo que eu fiz com pessoas que ele conseguiu reduzir o meu peso em 500 gramas. É um dado relevante, mas ele não é clinicamente relevante para Exatamente. justificar que eu passe ele para todo mundo, Exatamente. entendeu? Então a Exatamente. gente tem essa dualidade, eu saber o que ele é estatisticamente relevante, saber o que eu posso passar na prática. Exatamente. É realmente, como eu falei, aquela questão da aplicabilidade social de, olha, isso aqui realmente ele funciona dessa forma, isso aqui é um fato, né, uma questão factual, mas o que é que isso aqui vai ter de relevância, o que é que eu posso aplicar disso aqui no sentido clínico, né? Então são coisas completamente distintas. E hoje nós vemos atletas, principalmente no âmbito amador, justamente por conta do contexto que você já me falou, né? Principalmente por conta do contexto financeiro, eles vão buscar mais o conhecimento nessa galera do que realmente um profissional ali na área que vai fazer toda uma análise mesmo física ali, né? Na clínica com ele, para ele poder ter esse acompanhamento de forma mais eficiente, né? E aí, infelizmente, alguns atletas, principalmente no âmbito amador, como eu falei, eles vão buscar esses atletas, E esses acaba caindo profissionais nessa que não são profissionais, né? desinformação. Exatamente, aí acaba tendo um nível de desinformação muito grande. Então, dieta carnívora realmente não funciona. Essas dietas loucas que a galera faz aí realmente não tem um sentido clínico de fato, né? Cara, é muito difícil. Dieta carnívora, já vi dieta da lua. Da lua eu não É, conheço. Da lua é novo. assim, tem gente que, geralmente esse pessoal que é coach, que tenta uma estratégia, dá certo e começa a E vai vender. E vai querer vender. vender E de tem gente forma. que, querendo ou não, Infelizmente, ainda aceita. infelizmente. E como eu te falei, realmente, no âmbito esportivo, isso realmente entra muito na galera mais do amador mesmo, né? Porque a galera profissional ela já está amparada ali, né? Pelo seu clube, pelo seu treinador ali, que muitas das vezes são pessoas que já conseguem dar todo esse contexto. O âmbito universitário, como você mesmo já falou, as universidades aqui no Ceará já ofertam, né, esse tipo de atendimento para os atletas de uma forma geral. Agora, realmente, é só mesmo a gente tem que trabalhar no âmbito amador hoje, né? Que cresceu muito, né? O âmbito amador hoje ele está muito em atividade, né? Em todos os âmbitos esportivos hoje, né? Quando a gente vê essa questão de desinformação e contexto esportivo, a gente tem bastante alguma suplementação. Então, a gente Legal. tem, por exemplo, aqueles ditos pré-hormonais, Sim. aqueles suplementos que são vendidos com a promessa de aumento de sua testosterona natural.
que Sim. que não é um doping para driblar esse doping, né? Você pode tomar maca peruana, tribulos terrestres, que realmente a gente pode ter um aumento de libido, mas um aumento muito irrisório na testosterona. Então a gente vê atletas Exatamente. que se pegam nessa promessa de suplementação Pronto. X e Cara, acaba gastando. e interessante que tu citou isso, porque eu queria falar um pouco contigo sobre a creatina. Hoje existe uma dualidade, né, da base científica a respeito da creatina que seria interessante a gente conversar sobre, porque existe uma gama de cientistas que dizem que a creatina, elas têm sim uma eficácia, né, no seu corpo, e aí tem gente que vai dizer até que essa eficácia ela é neurológica de fato, e aí outra base científica vai dizer que não, essa eficácia que você diz que é fatual, que existe assim um percentual ali acima, mas ela não é, como você falou, irrisória também para uma aplicabilidade clínica. Então, cara, quais são os mitos aí da creatina, dessa suplementação de fato? Já entrando aí no nosso tópico sobre suplementação, né? Pronto. Cara, a creatina, a gente, primeiramente, antes de elucidar esse fato, a gente tem que saber como é que ela vai agir. Basicamente, a creatina é um composto formado por 3 aminoácidos que vão agir no nosso sistema energético, que a gente tem o sistema energético da ATP-CP, que é a creatina fosfato. Exatamente. Quando a gente faz um exercício intenso, geralmente até uns 10 segundos, a gente gasta um ATP, que é a nossa moeda energética. A gente gasta esse ATP e ele perde um fosfato. Como essa creatina ela é fosfatada, ela doa um fosfato e a gente tem mais um ATP. Então a gente consegue regenerar essa moeda energética mais fácil. E então, no contexto esportivo, ela é bastante difundida, utilizada tanto em indivíduos que têm essa necessidade um pouco mais explosiva, como atletas de musculação, atletas de powerlifting, que dão esse atleta de dardo, que tem que ter essa explosão, mas ela está sendo bastante estudada em conceitos, por exemplo, como tratamento de diabetes, porque a creatina ela induz uma proteína que é a GLUT4, que ela basicamente endocita o açúcar no sangue, então ela tem esse benefício. E tem um mito que ela pode agir no sistema nervoso, porque o que é que quem prega isso usa muito um estudo específico, que é um estudo que é uma meta-análise, que é basicamente o maior nível de evidência que a gente tem hoje em questão científica, Então tem que uma relevância muito grande, né? tem uma relevância, mas até mesmo o estudo tem viés. Sim, sim. E esse estudo em si, acaba tendo um componente que ele duplicou vários estudos, então acaba tendo um resultado que está enviesado. Entendi. Então, a gente vê ensaios clínicos, que são basicamente, eu tenho uma intervenção, eu vou te dar uma suplementação, mas tu não sabe o que é. Ah, Que sim. são estudos, ensaio clínico duplo cego. Sim, exatamente, é o duplo cego. Então, alguns deles mostram que a creatina não tem correlação. É mais essa meta-análise que tem esse estudo duplicado que o pessoal usa, mas ainda é uma incerteza. Não pode dizer que não tem correlação e nem dizer que tem. Tá? Ainda está sendo estudado. Ainda está sendo muito dividida realmente a base científica para Exatamente. comprovar isso, né? O que a gente tem de evidência científica agora no contexto esportivo e no contexto de manejo de diabetes. Entendi. Então, para esse meio, para o atleta de diabetes, um atleta, por exemplo, que ele possui diabetes, né, ele vai conseguir Ele se beneficia. tem um benefício. Isso, ele tem um benefício a mais. Só que, obviamente, tudo isso tem que ser analisado. Exatamente. Esse fato por si só não justifica a sua suplementação, mas ele vai ter esse benefício a mais. Exatamente. Até porque nem sempre, até mesmo cada pessoa que faz a musculação, até mesmo nem ela precisa tomar. Que a gente pode ter duas pessoas diferentes. A gente tem uma pessoa que leva aquele treinamento a sério, que ela é explosiva, ela conta cada série. E a gente tem aquela pessoa que está mais recreativa. Aí que ela vai para academia, mas não tem aquele esforço, Sim. que está ali mais para se manter ativa e que ela não tem a necessidade de nem tomar creatina. Ou seja, se você somente realmente está praticando exercício ali, por exemplo, na academia, ou então pratica ali o famoso racha com os amigos, né, em algumas modalidades esportivas, não existe essa necessidade de tomar creatina, né? Cara, suplementação é basicamente para suprir, para suplementar, para complementar o que você já está fazendo. Então, basicamente, por exemplo, a creatina, a gente consegue obtê-la na alimentação. Está presente Legal. em aves, em frango, carne, Legal. só que a gente não satura a nossa capacidade. Então, a gente consegue, por exemplo, suprir com a nossa alimentação, Legal. mas para ter esses efeitos, a gente precisa suplementar. Legal. Então aí é somente a alimentação já resolve.
Nesse caso já resolveria, Para né? atleta, para pessoas recreacionais, Sim, exatamente. Mas, assim, entrando já no âmbito do atleta amador, vai começar a precisar realmente ali de um isso. contexto de suplementação. E mesmo que não sejam muitas também, porque hoje eu vejo muito atleta amador, justamente por conta daquele contexto que nós já conversamos, que existe hoje uma difusão de informações falsas no meio nutricional que vai fazer esse cara, tipo, não, esse cara que falou que tomar creatina é bom. Vou lá já comprar minha creatina, porque eu vou tomar antes do treino, pós o treino, vou tomar no café da manhã. Não, não é bem assim. Ah, esse cara que falou, até o próprio whey, se eu não me engano, né? O whey, eu vou tomar aqui o whey, mas existe um contexto também até para tomar o próprio whey, que hoje, se eu não me engano, o whey é a suplementação mais utilizada, né? Ou estou enganado? É a mais Exatamente. utilizada? O whey e a creatina são as duas que estão São as mais disparadas mais utilizadas. utilizadas. São mais E uma difundidas. parte justamente por conta disso, né? Então, quando se deve tomar o whey, quando se deve tomar a creatina você já explicou dentro de todo esse contexto, e o whey, uma pessoa comum, ela que pratica o esporte, mas só recreativamente falando, ela precisa também desse suplemento whey ou também é Cara, bem tranquilo? sinceramente não, porque o whey, ele é basicamente uma proteína isolada. Então, a gente é basicamente uma maior oferta proteica que vou dar para aquele paciente. A gente olha bastante para o contexto de rotina. Se ele é um paciente que ele trabalha, passa o dia todo em escritório, correndo, não tem tempo de fazer uma refeição elaborada, a gente pode estar oferecendo esse whey num lanche da tarde, num pós-treino, para ser uma coisa mais prática. Mas para a população em geral, a gente vê que se a gente for ofertar doses proteicas de alimentação mesmo, carne, ovo, Já frango, supre, né? a gente já consegue suprir. Ah, Tanto tranquilo. que as recomendações, que são de 1,6 a 2,1, a gente consegue bater tranquilamente pela alimentação. Bacana. E para esse mesmo grupo de pessoas também, não somente bater dentro da alimentação, mas é como ela se alimenta também, né? Até no quesito de horários também. Então, como é que vai Exatamente. funcionar o horário, por exemplo, para uma pessoa que só pratica esporte recreativamente falando? Ainda existe aquela questão do comer de 3 em 3 horas, ou isso também já foi derrubado? Já foi derrubado. A gente tem sim um timing de nutrientes, mas quando a gente fala, por exemplo, em pré-treino, a gente tem que saber até de que pré-treino eu estou falando, porque qual é o intuito maior? É eu ter uma reserva energética para aquele exercício, mas o quanto tempo é que o nosso corpo vai formar aquela reserva? Que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que treina de manhã, o meu pré-treino ele não vai ser de manhã mesmo, ele vai ser meu jantar da noite. Por quê? Porque eu tenho tempo para aquela alimentação virar a glicose, virar glicogênio para ir para o meu músculo. Então, a gente tem que saber até o que comer e quando comer. Exatamente. Isso vai funcionar melhor durante a noite, durante o sono? Pronto, a gente tem uma ressíntese maior de glicogênio durante o sono, só que ela não funciona só à noite. Porque, por exemplo, se eu sou um atleta que eu treino agora 9 horas e vou treinar 11 também. Eu posso me beneficiar de uma refeição pré-treino de uma mais rápida absorção, por exemplo, um doce de leite, um suco de uva, que eu consigo digerir de forma mais rápida, que ele vira o açúcar mais rápido no sangue. Mas se eu sou um atleta que só treino 4 horas da tarde, 6 horas da noite, eu posso fazer uma refeição mais, digamos, pesada, do almoço ou perto da tarde, que vai suprir normalmente essa minha refeição pré-treino, que vai servir como. Bacana. E o que seria interessante ter nessa refeição um pouco mais robusta de fato, para a pessoa que vai no pré-treino ali, né? Pronto, quando a gente fala de refeição mais robusta, é basicamente que pode ter um volume gástrico maior. Então a gente pode ofertar mais arroz, pão, macarrão, porque se a gente ofertar esse tipo de refeição pesada e a pessoa for treinar 1 hora depois, ainda vai ter resíduo gástrico e ela vai sentir aquele desconforto, Sim. não vai conseguir treinar direito. Então, quando a gente fala de uma refeição mais pesada, é aquela que pode ser digerida um pouco mais lentamente. E Mas, aí tem que ter todo esse cuidado também, porque realmente pode até causar ali um problema durante o treino, de fato, né? Se sentir mal e exatamente. tudo mais. Justamente por ser uma questão mais pesada, né? O que também é muito comum desse mal-estar são em atletas de corrida, atletas de Sim. endurance. Até mesmo a questão de alimentação quanto de suplementação. Por exemplo, suplementação de cafeína. Tem muita gente que toma aqueles géis Sim, energéticos. sim. E quando a pessoa está correndo, a cafeína ela tem uma tendência maior a aumentar o trânsito intestinal.
É por isso que quando aquela pessoa toma gel, 2 sachês de gel, ela tende a ter um quadro de diarreia correndo, Sim. a ter um desconforto intestinal, e é muito comum a gente ver em maratonistas, né, Sim, também. sim, exatamente. Então, realmente, existe um limite, por exemplo, a gente está falando de endurance, mas assim, eu não sei a média exatamente que seria conceituado, mas, por exemplo, hoje nós temos atletas que fazem maratonas de, sei lá, se eu não me engano, quase 40 quilômetros, né? Então, existe uma parada muito mais diferente para essa galera, né? Uma maratona são de 42 quilômetros, 42 e quilômetros. também tem a ultramaratona, que é acima disso. Então, Aí já é pra gente que aí, não, tem, não são seres humanos tem já, né? prova de 80, de 100 quilômetros, mas Complicado. é difícil ser por tempo, até porque essas provas têm paradas. Sim, É sim. bastante interessante, já pude acompanhar. A gente tem paradas que servem, por exemplo, miojo, porque é um macarrão instantâneo Sim. que é para aquela reserva energética, para a pessoa Vai ser não de rápida passar mal, de absorção, né? rápida absorção. Então, são várias paradas em pontos estratégicos, geralmente após 5, 10 quilômetros, para que ela ver como é que a pessoa está, tanto de vista observacional, se ela está Legal, passando legal, mal, mas também para dar esse aporte melhor para ela. legal. Eu acompanho um carinha, eu não sei se tu já chegou a ver ele também, eu me esqueci até o nome dele agora, é um ruivo barbudo, que ele É, mora, se eu não me engano, eu não lembro, mas ele não é do Brasil, né? Ele não mora no Brasil. Bressan, E, alguma coisa assim. e aí, cara, ele pratica umas maratonas assim que dura dias, né? Exatamente. E aí existe, obviamente, aquele período que ele para e tudo mais e tal, mas aí a gente sempre vê realmente ele no GES realmente também, porque vai ajudar muito nesse sentido, né? Só que tem esse efeito colateral mesmo que você me falou, né? Justamente por conta da cafeína. Mas existe algum tipo de gel que ela não possui a cafeína, que ela possui um outro componente que dê a mesma, tem o mesmo efeito, né? Pronto, Fisiologicamente falando? a gente, quando vê o mercado, tem gel que é só de carboidrato, gel de cafeína e gel com nitrato. O que é o nitrato? Ele é basicamente um precursor de óxido nítrico, que é uma molécula que ela produz uma vasodilatação. Legal. Então a gente tem essa melhora de efeito. Só que esse gel de nitrato, eu não sou muito adepto a ele, por quê? Porque o nitrato, para ele fazer efeito em si, o pico de efeito, é geralmente 2 horas antes da prática. Então ele Entendi. demora 2 horas para ser metabolizado e está no pico de concentração dele. Então esses géis acabam não tendo a função que se propõe. Sim. Mas para a questão de nitrato que a gente tem no mercado, ela é bastante benéfica, se for tomada em pó, Ah, antes do legal, legal. exercício. Então ela vai dar essa mesma base de energia mesmo durante o treino. Exatamente. E quando a gente olha também para a cafeína, a gente tem valores de recomendação, tanto intra-treino quanto para treino geral. Quando a gente vê o treino geral, o que é mais conceituado são de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, se eu sou Legal. uma pessoa que peso 70 quilos, basicamente 200 miligramas de cafeína faria um efeito, que geralmente é o que é padronizado no mercado. E quando eu vou para o intratreino, a gente tem geralmente 100 gramas de cafeína por hora de exercício. Então, geralmente, aquela pessoa que tem uma corrida de 5 quilômetros, que corre de meia hora a 1 hora, ela não se beneficia de estar tomando gel. Sim, exatamente, Até exatamente. que a pessoa É corre importante 20 falar isso, minutos né? e quer 10 minutos estar Exatamente. tomando gel. Então, ela Exatamente, é importante não tem falar esse isso também. benefício. E assim, você nem precisa ir pro gel mesmo, porque como você me falou, algumas possuem 200 gramas de cafeína e outras sim. Hoje, numa xícara de café, a gente possui, se eu não me engano, 70 gramas de cafeína, né? Exatamente. Então, às vezes, tomar uma xícara de café já ajuda, né? Então, Exatamente. 2 xícaras de café ali antes do treino também já vai ajudar. Ou seja, já seria também um substituto, digamos assim, pro gel, né? Você não precisa estar ali no gel sempre, né? Mas hoje, essa área né, da corrida, do esporte endurance nesse sentido, ela cresceu muito, né? E a gente vê realmente o mercado acompanhando, o mercado nutricional acompanhando essa galera, né? Porque existe todo um aparato, como você mesmo falou, existe todo um aparato, existe as paradas. Agora, uma coisa realmente que não falta, principalmente para corredores, é a questão da banana, né? Cara, tem que comer, porque é uma questão muscular, tem que ter ali toda essa... E geralmente é depois, né? Eu não sei se as pessoas É, comem antes, mas depois é quando tem mais efeito, né? é o que todo mundo vê na beira-mar de domingo, banana e medalha, Exatamente, o que o pessoal exatamente. tá Você vai todo correr domingo. por uma banana e por uma medalha no final da maratona, né? É, Mas é interessante. E, cara, nesse sentido, o efeito realmente ele tem uma,
um objetivo de realmente descansar o corpo nesse sentido, ou seja, eu vou realmente recompor o músculo depois ali de correr, recompor o corpo. Então, qual a alimentação adequada realmente para um atleta de endurance, assim, após esse treino, né? Após correr, sei lá, 12 km, 15 km, realmente a alimentação para ele depois, né? Depois de uma hora de descanso, após a maratona. O que é que ele teria que comer para realmente recompor o corpo? Quando a gente fala, por exemplo, dessa alimentação, pegando, por exemplo, a banana, por que que ela é muito difundida? É basicamente por ser um carboidrato de rápida absorção e por ter basicamente pouco magnésio nela. Então a gente evita aquelas cãibras, também magnésio e potássio. Quando a gente fala de ultramaratonistas, a gente vê um plano alimentar conciso, só que a gente não vê tanto a questão de carboidrato, gordura e proteína. A gente vai mais a questão de eletrólitos e também de hidratação. Até porque se eu estou correndo uma maratona, o tanto que eu suei do Vou início, suar muito, né? Exatamente. a gente tem essa composição. Então, além dos géis, o que é que a gente tem também bastante difundido são os isotônicos, Legal, que são aquele exatamente, cara. Gatorade, Powerade, Exatamente. são Queria muito falar essas contigo sobre os marcas. isotônicos. Então, eles realmente vão servir para você repor toda essa questão, né? Exatamente, até porque no suor a gente não perde somente água, a gente está Sim, perdendo micronutrientes, né, nessa perda. Então, quando a gente está repondo, é fundamental para a exatamente. gente não quebrar o ritmo no meio da prova. Exatamente. Mas o isotônico, ele vai servir também para aquele atleta, por exemplo, do basquete, que vai jogar ali 4 quartos de 10 minutos. Ele já perde uma carga suficiente de eletrólitos para que eu precise repor? Pronto, ele também serve, só que não é interessante que esse isotônico seja ofertado de forma recorrente. Até porque, mesmo princípio do gel, ele vai ficar no nosso estômago e é possível do atleta passar mal e provoque. Tanto que qual é a estratégia que utiliza tanto em futebol, basquete, é o bochecho. Que o atleta toma o isotônico, bochecha e cospe. Ah, legal. Até porque ele pega somente uma parte daquele e não fica retendo esse resíduo gástrico. Legal, legal. Então, realmente não beber ali 3 litros de Gatorade ali durante o É, exercício que tá tranquilo, né? Porque realmente hoje é muito difundido, né? E é difundido para outras pessoas também. Por exemplo, aí eu gostaria de lhe perguntar também a respeito do isotônico. Para uma pessoa que ela acabou de ter ali um sintoma de diarreia, ela perde também muitos nutrientes nesse sentido, né? E também. aí, principalmente para o atleta também. O isotônico, ele vai repor isso também? Também, a gente vê a questão desses isotônicos mais industrializados, mas um isotônico natural, água de coco. Também pode fazer Muito o bom, mesmo né? Muito efeito, que a bom. gente tem marcas que estão se baseando nesse composto, que é a Liquid, se eu não me engano, que ela também traz bastante dessa composição. Legal. E quando a pessoa vê nesse contexto também de diarreia, é importante também não só a suplementação com isotônico, mas também com probióticos. Sim, Também ajuda exatamente. bastante nesse contexto. Por que que eu digo isso? Porque, principalmente como você mesmo falou, o ultramaratonista ele vai tomar ali, sei lá, 10 dias de cafeína, e aí depois da prova ele vai ter esse problema, e aí uma das coisas que te ajudaria seria água de coco e os isotônicos, né? E uma dessas coisas que acontece nesses atletas de adaptação é o intestino, que a gente tem um termo que chama de training the gut, que é treinar o intestino. Então, o atleta, ele conhece o corpo dele melhor do que ninguém. Então, Sim, ele sim. testa estratégias pré-prova do que ele consegue suportar. Então, tem concentrações de miligramas de cafeína que ele se beneficia e tem concentrações que não. Então, vão fazendo junto com a assessoria, com o Legal. treinador, esses pré-testes aí de prova. Então existe até essa estratégia também, né? Tipo, olha, até realmente como você se adapta a É muito determinada. individual. É muito relativo, cara. É muito relativo. E eu acho bem bacana a área da nutrição, ela já está desenvolvida a esse ponto, né? Porque hoje a gente vê outras áreas da saúde também, como por exemplo a própria, como eu citei aqui antes, né? A psicologia e a educação física são áreas que estão se desenvolvendo muito para adequar e para basear muitos contextos, né? Então hoje a gente tem atletas de sei lá, milhares de esportes e cada esporte, cada modalidade, o atleta ele é muito individual, né? Eu tenho 2 atletas do mesmo esporte que eu não posso nem tratar eles de maneira igual, que é o caso, por exemplo, dos atletas do wrestling, né? Eu tenho amigos meus que praticam wrestling e existe desde o treino do cara que ele, sei lá, luta nos pesos 80, 90 quilos, não vai ser o mesmo do cara que pesa 50, 60, 70, né? E até isso também vai ser completamente diferente. A gente foi acompanhar também o wrestling, né, no Jubes, e a gente vê vários atletas trabalhando de forma completamente diferente. Até porque, por exemplo, eu posso ter 2 atletas que pesam mais ou menos a mesma faixa ali, só que a composição corporal é diferente também.
Então a alimentação e a suplementação vai ser diferente também para cada um deles, né? Cara, geralmente nesses esportes que demandam uma faixa de peso, a gente vê o jiu-jitsu, Sim. o wrestling, o judô, fisiculturismo, a gente vê bastante estratégias de controle de peso pré e na semana da competição. A gente vê, por exemplo, atletas de fisiculturismo, por exemplo, que eu vou puxar aqui, Sim, é sim. o mais comum, a gente vê estratégias tanto de depressão ao longo de semanas antes da competição, de 2 às 3, geralmente depressões mais severas, e na própria semana, que a gente chama que é a peak week, a gente vê estratégias de, por exemplo, hidratação, de o cara Exatamente. tomar 10 litros de água num dia e nos Exatamente. outros 2 não tomar nada. Então, Chega a ser surreal você tomar 10 litros de água num dia, né? basicamente é uma super compensação. A gente passa de 4 a 5 dias tomando volumes crescentes, começa com 6, 8, 10 litros de água e na semana final zera. O que o nosso corpo entende que a gente está tomando essa água ainda, continua excretando, mas a gente não está repondo, tanto que Sim, perde. exatamente. E aí isso vai ajudar também na questão de peso, vai ajudar Isso, também tanto de na... peso quanto de definição muscular e de aderência à pele, né? Porque a gente tem água que ela fica estocada Exatamente. entre a pele e o músculo, quando ela tira, fica Exatamente. aquela sensação de pele mais fina. Exatamente. E é o que muitos atletas, principalmente do fisiculturismo, buscam, Buscam, né? Porque vai deixar ali realmente mais aparente, digamos assim, as fibras, esse tipo de coisa, né? exatamente. Cara, muito interessante. Yuri, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, algum ponto? A gente falou sobre muita coisa aqui da nutrição esportiva. Tem alguma coisa que a gente deixou passar? Cara, eu acho importante a gente também tirar alguns mitos de suplementação. Seria interessante, seria Um que é interessante. interessante, que geralmente me pergunta bastante sobre a creatina, se ela realmente causa perda de cabelo, se ela O efeito causa colateral, né? alguma doença renal. É, e até explicar isso porque, pesquisando sobre o fato, é interessante a gente discutir que toda essa repercussão de, por exemplo, doença, ou a creatina ela pode causar uma injúria renal. A gente vê um artigo que traz, um estudo de caso. Basicamente, um estudo de caso de um atleta que ele fazia o uso de esteroide anabolizante, ele tinha predisposição à doença renal e tomava cerca de 100 gramas de creatina por dia. Então, eles pegam esse contexto e colocaram a culpa na creatina. As pessoas Sim. que tomam de 3 a 5 gramas por dia. O cara tomava, Então, sei lá, quase 20 vezes o valor indicado, né? exatamente. Então, a gente tem estudos hoje que já comprovam que ela não tem nenhum efeito associado com injúria renal, com perda de Legal, cabelo, legal. tanto com relação a crescimento folicular, tanto com nenhum tipo de contraindicação. Creatina é um dos suplementos mais seguros que existem atualmente, de Ah, eficácia. tranquilo. Ela é um suplemento mais seguro, mas aí você também tem que ter um cuidado para conhecer o contexto para tomá-la também, né? Você não pode Exatamente. somente comprar a creatina também e tomar, porque Exatamente. existe uma relativização nesse sentido, né? Cara, Exatamente. interessante, interessante. Infelizmente a gente está no final do programa, mas se você ainda tiver alguma coisa para falar, alguma curiosidade ou então algum misto também, infelizmente a área como a gente falou antes, a área da nutrição, ela é uma das áreas que mais sofre com essa questão de mitos, né? De pessoas que falam que tal coisa funciona, outra coisa funciona. Então, tem mais alguma coisa que seria interessante também a gente derrubar os mitos, né? Cara, a área da nutrição é um mundo. E como Sim, a gente está falando hoje de nutrição esportiva, também é fundamental, mas acho que o tema que, quando a gente fala de nutrição, hoje o tema que mais está em alta é a questão dos medicamentos da obesidade, né? que Eu também acho interessante que é um também. tema importante que, no contexto esportivo, a gente vê bastante sendo utilizado por atletas, como, por exemplo, a semaglutida, que são hormônios, basicamente análogos, que vão estar trazendo esse contexto metabólico favorável para eles, tanto de perda de peso, quanto de perfil lipídico, perfil glicídico melhor. E dá até outro programa esses medicamentos Sim, anti-obesidade. exatamente. Não, para falar sobre Interessante. hormônio seria mais 3 programas só sobre hormônios. E assim, de cada ponto de vista, né? Porque existe o ponto de vista do hormônio do nutricionista, só que aí vai existir também do fisiologista, e enfim, é toda uma gama de coisas realmente que a gente poderia Eu conversar. já adianto que, assim, esses medicamentos eles são aprovados para o uso anti-obesidade. Particularmente, não tem por que você ser contra, até porque depende do contexto. Sim, Não é sim, todo mundo que necessita aquele medicamento, mas para as pessoas certas, com a indicação certa, ele é totalmente eficaz. E sim. não existe a gente ter uma mudança no nosso estilo de vida, tanto de alimentação quanto de emagrecimento, sem a gente ter essa virada de chave. Então, eu não consigo emagrecer Interessante. sem ter uma mudança comportamental.
Exatamente, tanto com o exatamente. tratamento de medicamento ou não. Exatamente. Então Basicamente, começa ali na mente, né? Começa com uma questão comportamental de fato, né? E com a decisão também, né? A pessoa tem exatamente. que decidir, tem que seguir aquilo também. Até porque a motivação, ela uma hora acaba, o que vem é a dedicação, Exatamente, né? Aí entra a a disciplina, que disciplina. muita gente fala, né? Yuri, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo muito bacana. Como a gente mesmo que acabou de falar, daria mais uns 3 programas só para falar sobre o que a gente ainda não chegou a falar, que é justamente sobre a questão hormonal, que é muito importante também para os atletas, né? Profissionais, universitários, amadores, pessoas que praticam esporte somente recreativamente falando também. Então, a gente ainda teria muito assunto, mas infelizmente o nosso programa ele tem um limite, né? Porque senão a gente faria uma live aqui e passaria 24 horas conversando sobre, seria interessante também. Tem algumas considerações finais que gostaria de fazer? Mandar um abraço para alguém também? Fica à vontade. Cara, eu só queria agradecer realmente por ter cedido o tempo. Acho fundamental a gente falar sobre esse tema de nutrição esportiva, que está bastante em alta. E realmente agradecer a casa que a gente pôde dar um tour por aí que é enorme, a infraestrutura de ponta. Me surpreendeu bastante positivamente e somente agradecer a oportunidade de estar falando. É isso, seja bem-vindo sempre que quiser vir para casa, né? A casa é aberta também, então pode vir conhecer e fazer alguma coisa aqui também. E fica o convite também para você, né? Agradeço também você a ter assistido esse programa. Fique aí com mais um CT5 Esportes.